Há lugares que guardam segredos nas pedras das paredes. Lugares onde o vento que sopra pelas janelas ainda parece carregar lamentos que nenhuma geração conseguiu silenciar. O solar do leilão dos olhos azuis é um desses lugares. Uma mansão imponente, erguida sobre dor e ambição, que por décadas dominou a paisagem de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, no Brasil do século XIX. Suas paredes de taipa e pedra-sabão guardam uma história que envolve poder, cobiça, amor proibido e uma escolha feita num único dia de leilão. Uma escolha que destruiu não uma, mas 3 famílias para sempre. Antes de começarmos, eu quero saber: você já ouviu falar de um lugar na sua cidade que parece carregar uma história sombria? Conta nos comentários, porque o que você vai ver agora é uma história que parece impossível, mas que o Brasil do século XIX foi capaz de produzir com uma crueldade quase impossível de compreender. A história começa em 1847, numa manhã de setembro sufocante, no município de São João del Rei, Minas Gerais. O céu sobre a cidade colonial tinha aquela cor de cobre que antecede as grandes tempestades. E como se a natureza soubesse o que estava prestes a acontecer, uma brisa quente e seca varria as ruas de pedras irregulares enquanto os moradores se preparavam para o maior leilão de escravizados que a região já havia presenciado. No centro de tudo estava o Solar dos Valença, uma construção monumental de 2 andares, com fachada em pedra-sabão, trabalhada à mão por artesãos escravizados, janelas com rótulas de madeira escurecida pelo tempo e uma escadaria central que subia majestosa até um alpendre com colunas em estilo colonial português. Era a sede da família Valença, uma das mais ricas e temidas do interior mineiro, donos de terras, gado, ouro e, acima de tudo, de vidas humanas. O solar tinha uma presença que intimidava. Da rua principal, quem olhava para aquela fachada via mais do que uma casa, via uma declaração de poder. As pedras de cantaria ao redor das janelas tinham sido esculpidas com precisão absurda, cada entalhe representando horas de trabalho de mãos que nunca seriam pagas. As portas principais, de madeira de lei trazida do sertão baiano, mediam mais de 3 metros de altura. Os ferros forjados das grades exibiam arabescos complexos, flores e espirais, que de longe pareciam decorativos, mas que de perto revelavam o rosto de uma serpente enrolada ao centro de cada grade, como se a própria arquitetura avisasse: quem entra aqui e não sai como entrou. O patriarca Coronel Augusto Ferreira Valença, 62 anos, era um homem de ombros largos, bigode espesso e olhos frios como pedra de rio. Ele construíra aquele solar tijolo por tijolo, ou melhor, havia mandado que outros o fizessem, com chicote e corrente como ferramentas de arquitetura. As paredes internas eram pintadas de azul cobalto e amarelo torrado, cores que chegavam de Portugal em potes de pigmento caros como ouro. O assoalho de madeira de lei rangia sob as botas do coronel todas as manhãs e ele gostava desse som. O som de quem pisava firme no que era seu. No terreiro à frente do solar, numa manhã que cheirava a terra seca e suor, foi erguida uma plataforma de madeira bruta. Bandeirolas coloridas tremulavam sobre ela como se anunciassem uma festa. Mas o que acontecia ali naquele dia não era festa alguma. Era um leilão. Homens, mulheres e crianças escravizadas foram dispostos sobre aquela plataforma como se fossem peças de gado, sob o sol implacável de Minas Gerais, enquanto fazendeiros e comerciantes circulavam entre eles com a naturalidade perturbadora de quem examina mercadoria numa feira. Foi então que o coronel Augusto fixou os olhos em Elias. O jovem tinha aproximadamente 18 anos, e vinha de uma fazenda falida do norte de Minas, trazido em correntes junto com outros 15 escravizados. Tinha a pele escura como a noite fechada, porte altivo, e num detalhe que causou espanto e alvoroço entre os presentes,
2 olhos de um azul esverdeado improvável, herança brutal de uma violência que ninguém ousava nomear em voz alta, mas que todos ali reconheciam. Seu nome era Elias. O coronel comprou Elias pelo triplo do valor pedido, sem negociar, sem pestanejar. E foi essa escolha que começou a destruir tudo. Você tem parentes ou conhecidos que viveram nessa época tão marcante da nossa história? Conta nos comentários. E se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora. Essa comunidade existe para preservar e refletir sobre a memória do nosso povo. Elias chegou ao solar dos Valença acorrentado pelos pulsos, mas com a cabeça erguida. Um detalhe que o coronel notou e que o irritou profundamente. Escravizados que mantinham a postura eram vistos como perigosos. Eram os que pensavam, os que resistiam. E a resistência, no Brasil escravocrata do século XIX, era punida com uma crueldade sistemática e calculada. Nos primeiros dias, Elias foi mandado para o eito, o trabalho pesado do campo, embaixo do sol de Minas, que queimava como brasa. O terreno dos Valença era vasto, canaviais que se perdiam no horizonte, pastagens para o gado e uma lavoura de café que começava a dar os primeiros sinais de prosperidade. Os escravizados acordavam antes do sol nascer. Dormiam num galpão de paredes finas, ao fundo da propriedade, longe do solar, como se a distância física pudesse apagar da consciência do coronel o que ele preferia não ver de perto. Mas o coronel observava Elias. Havia algo naquele jovem que o fascinava e perturbava ao mesmo tempo, algo que ele não saberia nomear e que provavelmente não tentaria. Uma semana depois de sua chegada, Elias foi recolhido do campo e posto como serviçal interno do solar. Isso gerou a primeira ruptura. Dentro do solar, a hierarquia era tensa como corda de violino apertada demais. A família Valença tinha 3 ramos que conviviam em conflito permanente. O coronel Augusto, no centro de tudo, absoluto e imprevisível. Seu filho mais velho, Deodoro Valença, 34 anos, homem violento e ressentido, que ansiava pelo controle das terras do pai com uma impaciência que mal conseguia disfarçar. E a filha caçula, Leonor Valença, 22 anos, recém-chegada de um colégio de freiras em Ouro Preto, com ideias que o coronel chamava de perigosas e que hoje chamaríamos de humanidade. A segunda família era a dos Meireles, vizinhos e rivais históricos dos Valença, separados apenas por uma cerca de aroeira que ambos os lados disputavam há décadas. O patriarca Meireles havia tentado arrematar Elias no leilão e perdera para o coronel. Isso envenenou ainda mais uma relação já corroída pela inveja e pela competição por terra. Nas noites de verão, quando o vento vinha da direção certa, era possível ouvir de uma propriedade o que se falava na outra. A terceira família era invisível para a história oficial, mas não para essa narrativa. Era a família de Elias. Sua mãe, Zeferina, ainda vivia na fazenda falida do norte, aguardando notícias do filho com o coração partido de uma mulher que já sabia, no fundo, que notícias boas não chegariam. Seu irmão mais novo, Tobias, de 14 anos, seria leiloado nos meses seguintes, e havia Sinhá, a jovem com quem Elias havia sido prometido antes de ser arrancado de tudo que conhecia. Uma família negra espalhada pelo Brasil como sementes lançadas ao vento pela força bruta da escravidão. Dentro do solar dos Valença, as torturas eram uma rotina silenciosa e metódica. O tronco, um dispositivo de madeira que prendia pulsos e tornozelos deixando o corpo exposto, ficava no fundo do quintal, encoberto por uma parreira de uvas que o coronel cultivava com orgulho. Escravizados que ousavam olhar nos olhos dos senhores, que falavam em voz alta, que recusavam ordens ou simplesmente eram acusados de preguiça por algum capataz bêbado, eram submetidos ao tronco e ao couro. O chicote de couro cru, chamado de disciplina com uma ironia que gela o sangue, era guardado numa prateleira dentro do solar,
ao lado das ferramentas de trabalho doméstico, como se fosse um utensílio qualquer. Elias assistiu a tudo isso na primeira semana. E algo dentro dele, aquele algo que o coronel havia reconhecido nos olhos azuis do jovem, ficou ainda mais tenso, como um arame farpado esticado ao limite. Foi Leonor quem cruzou primeiro uma linha que não deveria ser cruzada. Não por amor romântico, mas por consciência. Ela começou a ensinar Elias a ler, escondida na despensa do solar, numa hora morta da tarde, em que o coronel dormia sua cesta pesada de homem satisfeito. Livros passavam de mão em mão. Palavras ganhavam forma. Letras se transformavam em pensamentos que nenhuma corrente poderia prender. E Deodoro, numa tarde de outubro, em que o cheiro de chuva já anunciava a mudança das estações, descobriu tudo. Até aqui, o que você está achando dessa história? Deixa nos comentários o que você está sentindo e o que você acha que vai acontecer. Quero muito saber a sua opinião. Deodoro foi ao pai com a informação sobre Leonor e Elias, mas não por indignação moral. Por estratégia, ele sabia que se o coronel ficasse suficientemente perturbado com a filha, poderia ser convencido a mudar o testamento, que até então dividia as terras igualmente entre os dois filhos. Deodoro queria tudo e estava disposto a usar qualquer ferramenta para conseguir. O coronel convocou Elias ao salão principal do solar naquela mesma tarde. Era o cômodo mais imponente da casa. Piso de madeira escura polida, candelabros de ferro forjado pendurados no teto caiado de branco, um retrato a óleo de Dom Pedro II na parede principal, como se a presença do imperador legitimasse cada crime cometido sob aquele teto. Cortinas de veludo vermelho escuro bloqueavam o sol da tarde. O ar era pesado, quente e com cheiro de cera de abelha. Elias entrou com a cabeça erguida, como sempre. O coronel ordenou que ele abaixasse os olhos. Elias não obedeceu. O que se seguiu foi uma sessão de punição que os escravizados do solar descreveram em sussurros por anos e que chegou aos ouvidos de um padre local que registrou em latim num diário que sobreviveu até o século XX. Elias foi levado ao tronco, submetido ao chicote por mais de 1 hora. Sob o olhar frio de Deodoro e o silêncio calculado do coronel. As marcas no corpo de Elias contariam essa história por toda a vida, mas seus olhos azuis, esses não. Esses permaneceram fixos no horizonte durante toda a punição, como se a dor que habitava o corpo não conseguisse tocar o que habitava por dentro. Leonor, que ouviu tudo de dentro do solar, tomou uma decisão naquela noite. Ela não fugiu para longe. Foi até a família Meireles, os rivais do outro lado da cerca de Aroeira. Carregava consigo um documento que havia encontrado semanas antes na escrivaninha do pai, durante uma busca por papel para as lições de leitura. Uma procuração que transferia ilegalmente terras devolutas da coroa para o nome do coronel Augusto Ferreira Valença. Um crime contra a coroa. Uma bomba com mecha acesa. Os Meireles usaram o documento com a velocidade de quem esperava por uma oportunidade assim há décadas. O processo legal chegou às autoridades da comarca em menos de 1 mês. A disputa que se seguiu arruinou os Valença em menos de 3 anos. Advogados de Ouro Preto e do Rio de Janeiro entraram na causa. O nome do coronel foi arrastado pela lama nos jornais da capital. As terras, uma a uma, foram devolvidas à coroa ou leiloadas para pagamento de dívidas, com uma ironia implacável que a história às vezes permite. O coronel Augusto morreu antes de ver o final do processo. Dizem que de vergonha, dizem que de raiva, dizem que o coração simplesmente recusou carregar tanto peso. Deodoro perdeu as terras e desapareceu para o sertão, onde nenhuma notícia mais chegou sobre ele. Talvez tenha morrido no anonimato. Talvez tenha recomeçado em outro lugar com outro nome. O sertão brasileiro do século XIX era vasto o suficiente para engolir homens como ele. Leonor voltou ao solar para administrar o pouco que restara.
Era uma mulher sozinha, numa época que não sabia o que fazer com mulheres que pensavam. Ela resistiu. E Elias? Aqui, a história toma um rumo que parece saído de um romance, mas que os documentos da época, em fragmentos cuidadosamente preservados, sustentam. Com a morte do coronel e o colapso da família Valença, Elias obteve sua alforria através de uma carta assinada por Leonor, que agora detinha o que restava da autoridade da família. Era 1850. Elias tinha 21 anos, o corpo marcado por cicatrizes e os olhos ainda azuis como o dia em que chegou. Mas o que aconteceu a seguir é o que ficou na memória de todos que estavam presentes naquele dia. Elias não saiu pela porta dos fundos, saiu pela porta principal do solar, aquela escadaria majestosa de pedra-sabão diante dos olhos de todos os que ainda permaneciam na propriedade. Desceu os degraus devagar, um a um, com a postura de quem nunca havia curvado a cabeça. Passou pela porteira. Caminhou pela estrada de terra em direção ao norte, de volta à sua família, sem olhar para trás uma única vez. O solar dos Valença foi vendido, abandonado e parcialmente demolido no início do século XX. O que restou das paredes de pedra-sabão ainda existe, transformado num casarão de aspecto melancólico, encoberto por vegetação, numa rua lateral de São João del Rei, que poucos turistas conhecem. Moradores mais antigos ainda contam que, nas noites de setembro, quando o vento vem do norte, é possível ouvir algo vindo daquelas paredes. Não um lamento, não um choro. Algo que soa, dizem eles, como passos firmes descendo uma escada. Essa foi a história do solar do leilão dos olhos azuis. Um relato ficcional, inspirado em fatos reais da época da escravidão no Brasil. Um período que marcou para sempre a alma deste país. Uma escolha num leilão. 3 famílias. E um jovem cujos olhos lembravam ao mundo o tamanho da crueldade que os homens são capazes de praticar. E também o tamanho da dignidade que nenhuma corrente consegue prender. A história que você acabou de acompanhar é ficção, mas os horrores que ela retrata são reais. O tronco existia, o chicote existia, os leilões existiam, e as famílias destruídas pela escravidão, tanto as que a praticavam quanto as que a sofriam, existiram aos milhões neste país. Eu quero saber o que você achou. Deixa nos comentários. O que essa história te fez sentir? Você se identificou com algum dos personagens? Tem algum lugar na sua cidade que guarda uma história assim, enterrada no tempo? Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve agora. É gratuito e cada inscrição ajuda essa comunidade a continuar trazendo histórias que a história oficial muitas vezes prefere esquecer. E não vai embora ainda, porque o próximo vídeo recomendado aqui do lado é uma história que vai te surpreender ainda mais. Vai lá. Esta história é uma obra de ficção baseada em fatos históricos reais da época da escravidão no Brasil. Os personagens, diálogos e eventos específicos são ficcionais, mas os contextos, práticas e estruturas sociais retratados são historicamente fundamentados.